ficar nervoso, as palavras começam a sumir, e ele começa a trazer versículos, dando certeza, fala, filho, é isso, filho, é isso, filho, é isso. E a Isaura ministrou hoje pra gente, e no verso 3 diz que a voz que clama no deserto, prepare vós o caminho do Senhor, fazei reto o deserto, uma estrada para nosso Deus. Aí no verso 6 diz, o que devo eu clamar? Essa pergunta, o que devo eu clamar? A oração que devo fazer, o que eu devo fazer? Cara, isso me deixa muito empolgado. Deus começa a trazer isso para o meu coração. Você está vendo? Começando a perder as palavras. Mas eu queria que você já ficasse de pé comigo. E já abrisse Lucas. Eu tenho pouco tempo. Acho que até 1 hora dá, né? Tô brincando, galera. Lucas, capítulo 1. E eu amo essa mensagem. Na hora que eu começo a ler, Deus saltou algumas coisas aos meus olhos. Lucas capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 20. E diz assim, porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me bem, também a mim, tendo tido perfeitamente compreendido, primeiro todas as coisas, e escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possais conhecer a certeza destas coisas, nas quais tens sido instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth, ou Isabel, em outras versões. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Quero focar nesse versículo também. E Zacarias disse ao anjo, como eu saberei isso? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondeu o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel e permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra. Pai, fala ao nosso coração, salte isso, Pai, e que não possamos esquecer isso. Pai, fala ao nosso coração, aquece o nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Quando eu ministrei essa palavra, e o tema dela é, não duvide. Não duvide. Quando eu ministrei essa palavra, eu contei um testemunho, e eu quero falar aqui de novo. Há um tempo atrás, eu tenho um padrasto que mora com a gente há cerca já de 11 anos. E ele, a vida inteira dele,
por conta da criação, de tudo, ele sempre foi um cara meio ranziza, duro, mas era o jeito da madeira. Ele sempre foi daquele jeito, e eu nunca gostei disso. Eu falava assim: Deus, o Senhor pode salvar tantas as pessoas, mas isso aqui, eu acho impossível. Impossível. E uma bela manhã eu estava assistindo um filme, e o Senhor me mostrou, com a ótica do amor dele, a respeito do Jair, meu padrasto. Cara, é como se ele colocasse eu na lupa dele, e eu visse através do amor dele pro Jair. E eu falava assim: pai, eu tenho coragem de entregar a minha vida por ele. Cara, eu não falaria isso, se não fosse pela ótica do amor de Jesus. Um amor sacrificial. Cara, pode sim, todo mundo tem uma solução, todo mundo tem jeito. Cara, eu comecei a ver com aquela ótica, eu falei assim: pai, tem muita solução. Eu não conseguiria ver com os meus olhos, mas eu conseguiria ver com os seus olhos. E olha, eu entrego a minha vida. Cerca de um tempo pra cá, há umas 2, 3 semanas, o Jair, ele foi um cara que sempre bebeu a vida dele inteira. Bebia até cair, um cara difícil. E quando ele conheceu minha mãe, no mesmo dia ele parou de beber. Por incrível que pareça, no mesmo dia ele parou de beber por longo 10 anos. Longo 11 anos. E ele começou a beber novamente. Falei assim: pai, a única coisa que a gente queria fazer era chegar diante dele e falar assim, e começar a discutir com ele: para com isso, e expulsar ele de casa, porque a gente não aceitava, porque a gente já passou por isso com o meu pai. A gente não aceitava aquilo, a gente queria discutir com ele. E eu estava tomando banho, e eu passei, quando eu estava descendo para minha casa, eu vi ele com uma latinha, reunido com uma galera. Eu falei assim: Deus, eu parei ali, mas eu fui para casa. E eu falei assim: pai, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E eu tomando banho, o Senhor falou assim: e aí, abraça ele. Eu falei assim: pai, que o meu abraço demonstre o seu amor. E eu estava prestes a sair, e assim eu falei: Jair, levanta aqui, eu quero te dar um abraço. Ele falou assim: Gabriel, não faz isso comigo, cara. Eu falei assim: levanta aqui, eu quero te dar um abraço. E eu abracei ele e falei assim: Jair, a nossa família te ama, cara. Eu te amo, cara. Nossa família te abraça. A nossa família não vai te rejeitar. Ele falou assim: Gabriel, eu tô com medo, cara. Eu tô com medo. Eu falei assim: não precisa ter medo. Nós somos uma família, e nós vamos andar junto, não importa o que aconteça, nós vamos passar por tudo juntos. E a gente se abraçou, a gente começou a chorar, a gente começou a conversar. E ele começou a se abrir, e falei assim: Gabriel, eu tava com medo, cara. Eu falei: não precisa ter medo. E era como se um peso saísse das minhas costas, sabe? Hoje a gente conversa, a gente troca ideia, tanto que a gente está tirando terra lá do fundo de casa. Eles estão lá trabalhando. Daqui a pouco eu estou descendo para lá para carregar umas terras. Cara, só o amor de Deus. E Ele traz para a gente: não duvida do meu amor. Não duvida do meu amor. E ontem, por incrível que pareça, eu vi a mensagem da Emma no grupo, e aquele testemunho de que Deus curou as costas dela, a coluna. Cara, não duvide do poder de Deus. Ele pode sim todas as coisas. E diante dessa palavra, eu já quero entrar direto nela. E um versículo, quando eu li esse versículo, eu falei assim: é tão natural essa questão. E Zacarias, ele diante do anjo, no verso 18, disse: como eu saberei isto? Eu sou um homem velho, e minha esposa avançada em idade. Então já dá para frisar também que ela era estéril. Era tão natural essa questão. Eu parei aqui e falei assim: Deus, é muito natural essa questão aqui. Até eu faria essa questão se eu fosse um velho e se a minha esposa fosse estéril. Mas eu comecei a entender o contexto que estava dizendo aqui. Zacarias era um homem sacerdote. Era um cara responsável pela oferta a Deus. Um cara que estava sempre diante de Deus e fazia os sacrifícios. E aquilo, o anjo aparecer para ele, já bastava para ele acreditar. Porque ele estava sempre diante de Deus. Ele ouvia os relatos, as histórias antigas. Ele começava a entender de que Deus tinha feito grandes coisas. E ele trabalhando para Deus dia após dia, ele não precisava duvidar no coração quando o anjo aparecesse. Comecei a entender sobre isso. Mas antes de entender sobre isso, eu comecei a ver as bênçãos que Deus tinha para ele. E olha que coisa incrível, a bênção que Deus tinha para Zacarias. Porque ao longo da vida dele inteira, certeza ele estava orando para Deus: Deus, abre o ventre da minha esposa. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. E orando ao cerca da vida dele inteira isso.
e o anjo aparece. Eu gosto mais disso. O anjo aparece e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isso é muito top. E ele começa a declarar sobre a oração respondida de Zacarias. Ei, Zacarias, você terá um filho e ele se chamará João. E eu comecei a entender, a gente começou a conversar hoje cedo, eu, minha mãe e minha irmã, a respeito disso, as coisas incríveis que o anjo diz a respeito da oração de Zacarias. Olha que detalhe incrível que o anjo declara: e tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Para aí por aqui, olha que coisa incrível. Qualquer mãe que o anjo apareça e comece a declarar isso acerca do filho, já bastava. Nossa, meu filho vai ser tudo isso. Eu comecei a entender, falei assim: nossa, vai ser tudo isso a oração que eu fiz? Vai ser tudo isso a oração que você fez. Ele continua: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos desobedientes e a prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Que bênção. Nossa, isso já bastava. Eu começava a alegrar no coração. E Zacarias, ele simplesmente fala: como saberei isso? Uma questão natural, simples demais. E o anjo já o intervém e fala assim: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te, para mostrar-te essas alegres notícias. Eis que tu ficarás mudo. E a gente sabe que ele ficou mudo até o nascimento de João. Que coisa triste. Para pensar, você faz uma oração, Deus vem e responde, começa a declarar bênçãos sobre essa oração que você fez, e você não crê, e você vai ficar mudo até que aquilo se cumpre. Para pensar, cerca dos 9 meses de João, ele mudo, não dá. Para pensar, Isabel grávida, e ele mudo, não podendo falar nada. Entende? Não dá. Comecei a rir aqui, não dá. Aí eu comecei a ver um pouquinho mais para frente a mesma questão. Só que essa mesma questão é com Maria, a mãe de Jesus. Olha só como o anjo aparece para ela. No verso 28 diz: o anjo se aproximou dela e disse: salve tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achastes graça diante de Deus. A mesma coisa que ele diz para Zacarias: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Preste atenção, o anjo começa a declarar sobre o ventre de Maria as mesmas bênçãos. Cara, ele será grande. E será chamado os filhos do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Já ficava empolgado também, as bênçãos vindo e o anjo declarando aquela bênção. E Maria, ela questiona o anjo: como será isso, visto que eu não conheço homem algum? Maria, uma menina nova e virgem. Ela questiona o anjo. Os dois questionam questões naturais. Ele sendo velho, a esposa dele sendo velha e estéril, ela sendo nova e virgem. É natural a gente questionar, é natural eles questionarem. Só que eu comecei a pensar, para Maria ele não deu nenhuma advertência, mas para Zacarias deu. Mas ele só deu a advertência para Zacarias porque ele duvidou com o coração. Maria, ela tinha um coração simples, um coração sensível à presença de Deus. Zacarias,
por trabalhar tanto tempo para Deus, ele se acostumou e duvidou com o seu coração. Tanto que mais para frente Maria declara: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra. Hoje Deus ele traz para a gente: será que aquilo que você tem orado, você tem duvidado? E quando Pedro ministrou para a gente aqui, sábado retrasado, ele trouxe duas questões que empolgou o meu coração. As questões eram assim: qual a área que estou vendo Jesus e não estou crendo? A gente vê Jesus nas áreas da nossa vida, mas a gente não crê. E quais as áreas que não consigo entregar o controle? Pai, qual a área que eu estou vendo o Senhor, mas eu não estou crendo, eu estou duvidando com o meu coração que o Senhor está agindo? E qual a área que eu não consigo entregar o controle? Ontem aqui na nossa oração, a Lorena ela trouxe para a gente acerca de Apocalipse 1, e ela trouxe a seguinte explicação: como você está orando? Você tem acesso a esse Deus Todo-Poderoso? Será que essa sua oração, ela beneficia só você ou beneficia as pessoas que estão à sua volta? E eu comecei a pensar sobre isso. Zacarias, ele estava orando: Deus, eu preciso de um filho. Deus, abre o ventre da minha esposa. E o anjo vem: ei, Zacarias, tua oração foi ouvida. E começa a declarar as bênçãos e as bênçãos de que esse João converteria muitas pessoas e prepararia o caminho para o Senhor. Maria, ela também recebe essas bênçãos. Será que a gente está duvidando com o nosso coração? E eu começo a entender acerca de, lá em Gênesis, Abel e Caim, quando eles vão ofertar, Deus se alegra com a oferta de Abel, mas não se alegra com a oferta de Caim. Qual que é a diferença? O estado de coração. Será que a gente tem um coração duvidoso das orações que a gente está fazendo? Ou será que a gente está crendo de que Deus já fez e que Deus é o nosso Todo-Poderoso e que o Deus do impossível? Deus começou a trazer isso: Gabriel, não duvide das coisas que eu posso fazer. Não duvide de que as coisas têm solução. Não duvide de que as adversidades da vida eu posso consertar. Ei, Gabriel, não duvide. Será que você está fazendo a oração de Zacarias e você está acostumado? Ou você está como Maria, com um coração sensível à minha presença e crendo nas coisas que eu posso fazer? Deus trouxe isso ao meu coração. Gabriel, não duvide. Não duvide. Na hora que a pastora me convidou a ministrar essa mesma mensagem, e eu comecei a lê-la novamente, o Senhor começou a trazer outras revelações ao meu coração. Ei, Gabriel, não duvide, sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de um caminho próspero, pensamentos não de mal, mas para dar um fim que esperais. Ontem a gente estava assistindo um filme, eu e a Evelyn, um filme muito incrível, e a menina simplesmente se levantou e começou a falar essas palavras: porque eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz, diz o Senhor, não de mal, para vos dar os fins que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu escutarei. E vos buscar-me-eis e me encontrareis, e quando procurardes por mim com todo o vosso coração. Ah, Deus, o Senhor tem esses pensamentos grandes a meu respeito? Tenho, filho. Ele começa a declarar essas bênçãos. Ele vai ser grande. Zacarias é um cara tão incrível, mas ele duvidou com o coração. E João, vindo depois, com as bênçãos que Deus declarou sobre ele, muitos se alegrarão com esse nascimento. E só depois dos 9 meses, depois que Zacarias foi para a circuncisão, Deus abriu os lábios de Zacarias. E Zacarias começou a se alegrar e começou a declarar bênçãos. Mas para pensar, será que eu vou declarar bênçãos só depois que Deus cumprir as minhas orações? Será que eu vou me alegrar, ou eu não vou duvidar com o meu coração só depois que as orações sejam respondidas? Ou vou me alegrar antes? Deus traz essa mensagem para a gente: eis que estou fazendo algo novo, será que não percebeis?
Ah, Deus, eu quero me alegrar antes, eu quero ficar feliz antes, eu quero me empolgar antes, porque eu sei que o Senhor vai cumprir todas as suas palavras. Ele já declara isso pra gente. Ei, a minha palavra vai e ela não volta vazia. Eu cumpro aquilo que eu falo. Deus dá essa certeza pro nosso coração. Mas a gente se acostuma tanto que a gente acaba duvidando com o nosso coração. Não duvide. Zacarias se acostumou e duvidou. Maria tinha um coração simples e sensível à presença de Deus. Deus chama a gente a ter um coração sensível, um coração grato e um coração cheio de fé. E acreditar de que Deus pode fazer todas as coisas. Nós vivemos no meio de um caos no nosso país. Mas o que a gente tem orado? A gente tem orado, declarado bênção, declarado cura. Mas será que a gente está declarando cura duvidando com o coração? Será que a gente está declarando bênção duvidando com o coração? Será que a gente está declarando conserto duvidando com o coração? Sobre a realidade da nossa vida, será que a gente está orando e duvidando com o coração? Deus, conserta a minha casa, Deus, conserta a minha família. Mas será que Deus vai consertar a minha família? Aí Deus vem e conserta e só depois você se alegra? Não. Ah, Deus, eu quero me alegrar antes. Eu não quero duvidar. Não duvide. Amém? Não duvide. Eu comecei a ler isso e o Senhor saltou isso aos meus olhos. E no comecinho, verso 4, ele diz assim: para que possais conhecer a certeza dessas coisas. Isso ele está falando para uma carta para Teófilo. É que você tenha certeza e crê nessas coisas. Crê na sua oração. Crê que a sua oração é potente. Crê que eu estou fazendo as coisas. Crê que eu posso. Ele pode. Só Ele pode. Eu falei: Deus, obrigado porque o Senhor está consertando a minha casa. Eu não tenho dúvida que o seu amor invade. E eu comecei a sentir o amor de Deus invadindo a minha casa. E sabe quando o amor entra? Quando o amor entra, não dá para ter dúvida de que o conserto já está ali. E Deus começou a ser o centro. A gente não começou a duvidar. Há um processo, sim, há um processo. Mas eu não tenho mais dúvida. Não tenho dúvida. E o meu coração se alegra com isso. Meu coração se alegra com isso. Que ao longo da nossa caminhada, que a gente possa não ter dúvida das coisas que Deus pode fazer. Olha para trás e vê as coisas que Deus já fez. Deus, o Senhor já fez tantas coisas. Filho, eu posso fazer ainda mais. Sabe por que eu posso fazer ainda mais? Porque elas são grandes. Ela não é só para você. Ela é para abençoar o povo. Para abençoar a minha igreja. Eu comecei a entender isso. Deus, então as orações que eu tenho feito, o Senhor vai não só beneficiar eu, vai beneficiar a minha família, vai abençoar os meus vizinhos, vai abençoar a minha cidade, vai abençoar a minha nação. Vai. Deus, então eu não quero duvidar. Eu falo que nem Maria: eis aqui o servo do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Declare isso. Faz em mim segundo a tua palavra. Eis aqui o teu servo, Deus. E começar a olhar as áreas da nossa vida. Deus, eu vejo o Senhor nessa área. Eu vejo o Senhor nessa área. Eu creio. Eu não duvido. Pai, essa área eu não entreguei. Eu te entrego porque eu sei que o Senhor pode muitas coisas aqui. Amém? Que o Senhor ministre isso ao seu coração ao longo da sua semana. Amém? Deus abençoe. Você que está aqui presencialmente, ou você que está aí na sua casa, mas quem está aqui, se você quiser vir ao altar, eu não posso tocar em você, mas você pode vir ao altar. E se você quiser se ajoelhar e dizer: Deus, eu quero deixar meu coração duvidoso aqui hoje em nome de Jesus, e eu quero sair daqui hoje com um coração crendo, um coração diferente, novo, coração de Maria, que está pronto a obedecer. Vem ao altar agora, se ajoelhe, faça a sua oração, entregue esse coração duvidoso em nome de Jesus. Amém? Tem essa oportunidade de você poder vir ao altar. E você que está aí na sua casa é um templo, é um momento de culto nesse momento. Você pode se ajoelhar, você pode abaixar a sua cabeça aí no seu sofá, na sua cama e dizer: Deus,
eu deixo meu coração duvidoso também no altar, em nome de Jesus. Águas onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Quando o anjo conversa com Zacarias e conversa com Maria, não são palavras que transformam a situação dele ou dela, mas é o coração deles, ó Pai. Porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração. Senhor, se o nosso coração é duvidoso, se o nosso coração tem dúvida da sua ação, que a gente possa deixar essas dúvidas hoje no seu altar. E que levantemos daqui, que saiamos daqui crendo em nome de Jesus. Crendo no nosso Deus, que é o Deus do impossível. Crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que vimos ou ouvimos. Crendo, ó Pai, no seu poder e no seu amor. Ó Senhor, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Transforma agora o nosso coração. Senhor, transforma o nosso desânimo em ânimo, em força, em graça, em nome de Jesus. Que possamos fazer ações de fé, em nome de Jesus. Renova a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Ó Pai, renova mesmo. Cantamos no início do culto, renova, Senhor. Renova mesmo, Senhor. Renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova nosso ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Acima de tudo, que o nosso coração pare de duvidar, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas e o Senhor continua sendo o Deus do impossível. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Toca no coração dos seus filhos e filhas que vieram ao altar entregar, Senhor, o seu coração nesta manhã. Entrega, Senhor, o coração de cada um que está na sua casa neste momento, fazendo a mesma oração, Senhor. O Senhor é onipresente e onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas, está em todas as casas nesse momento. Ouve, Senhor, a oração do seu povo, do mesmo jeito que o Senhor ouviu a oração de Zacarias. E que nós não sejamos tardios para nos regozijar. Que nós não sejamos tardios em acreditar, em nome de Jesus. Que sejamos prontos. Que a hora que o anjo fale conosco, a hora que o Senhor fale conosco, a gente já comece a louvar. Porque aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Louvado seja o teu nome. Honras e glórias sejam dadas a ti. Aleluia. Glórias ao teu nome. Que a graça e a paz de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito esteja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Que eu não duvide, mas eu creia, que
que eu não duvide, mas eu creio. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.